Série, olha só, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o capítulo A3 da apostila, ok? E nessa aula a gente vai falar sobre a segunda e terceira lei de Newton. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre a primeira lei de Newton e o contexto histórico que a gente teve até que Newton conseguisse chegar às conclusões dessas três leis, ok? Então, olha só, hoje a gente vai começar falando sobre a terceira lei de Newton. Para falar sobre a terceira lei de Newton, a gente precisa entender que a força, né, como a gente viu na última aula, ela acontece sempre como interação entre dois corpos. E por isso as forças elas vão acontecer sempre em pares, ok? Já que uma definição de força é justamente essa, que ela é uma interação entre dois corpos diferentes. Então, por exemplo, quando uma pessoa caminha, ela vai promover uma interação entre o pé dela e o chão, ok? A superfície sobre a qual ela está caminhando ali. Por isso que a terceira lei de Newton é conhecida também como lei de ação e reação, ok? Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre a lei de ação e reação, a gente está se referindo à terceira lei de Newton. E o enunciado dela fala para a gente o seguinte, que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage simultaneamente realizando uma força sobre o corpo A, na mesma direção, de mesmo módulo, mas de sentido contrário, ok? Então, gente, isso daqui é o seguinte, se eu faço força sobre uma mesa, por exemplo, a mesa vai reagir fazendo uma força sobre a minha mão, ok? E essas duas forças, elas vão acontecer sempre ao mesmo tempo, ok? E uma coisa que é extremamente importante aqui em relação às forças de ação e reação, gente, é que elas atuam em corpos diferentes, ok? Vocês precisam ter isso muito bem em mente. Por quê? Se elas atuassem no mesmo corpo, por serem forças de mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários, elas se anulariam, tá certo? Então vamos entender um pouquinho melhor aí esses exemplos de forças de ação e reação. Então olha só, o exemplo que eu já até tinha dado para vocês. Para que uma pessoa consiga caminhar, é necessário que o pé da pessoa empurre a superfície do chão para trás. E aí, quando o pé empurra o chão para trás, o que vai acontecer é que o chão vai empurrar, vai fazer uma força sobre o pé da pessoa, empurrando essa pessoa para frente, ok? Então, essa interação é mútua, ou seja, ela acontece no mesmo instante e aí a gente tem o que a gente chama de ação e reação. Se a pessoa faz uma força no chão, empurrando o chão para trás, o chão vai fazer uma força no pé da pessoa, empurrando o pé da pessoa para frente. Okay? Um outro exemplo é o movimento da Lua em torno da Terra. A Terra exerce uma força atrativa sobre a Lua, que a gente chama de força de atração gravitacional. A gente já estudou isso ano passado, ok? E aí o que acontece, gente, é que a Terra faz uma força na Lua de atração gravitacional. E a Lua, em reação a isso, também exerce uma força sobre a Terra, ok? E essas duas forças aí de ação e reação, novamente, elas vão ter mesma direção, ok? Mesmo módulo, porém sentidos contrários. E essa força de interação entre a Terra e a Lua é que é responsável por fazer com que a Lua se mantenha em um movimento quase que circular em torno da Terra. Outro exemplo, gente, é um barco a remo, por exemplo. O remo que está conectado ao barco, ele vai aplicar uma força sobre a água, ok? E, consequentemente, a água realiza sobre ele uma força de reação, com a mesma intensidade, mas de sentido oposto. Essa força que vai ser aplicada sobre o barco é que faz com que esse barco entre em movimento em relação à água, ok? Um outro exemplo é o nadador, né? Quando ele vai começar o movimento dele ali, o que ele faz é realizar uma força sobre a parede, empurrando a parede para trás. E aí, quando ele realiza essa força de empurrar a parede para trás,
a parede, em reação a isso, empurra ele para frente, ok? Os lançamentos de foguete também acontecem da mesma forma, ok? Para o foguete ele subir, ele libera gases. Então, toda vez que a gente vê um lançamento de foguete, a gente vai perceber isso daí, que ele vai liberar uma quantidade muito grande de gases, no sentido contrário ao que ele quer entrar em movimento. Então, quando ele expele esses gases, ele faz força nesses gases para expelir eles para fora, e aí o foguete, esses gases expelidos pelo foguete vão realizar uma força no foguete, fazendo com que ele entre em movimento, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a representação dessas forças de ação e reação. Então, olha só, para começar, a gente vai falar aqui sobre as forças peso e a força normal, ok? Então, como a gente já viu, a Terra, a gente viu isso na última aula, a Terra, ela sempre realiza uma força atrativa sobre todos os corpos que estão próximos a ele, ok? Que essa força é a força que a gente chama de força-peso. Essa força, ela atrai a caixa. Então, olha aqui, ó, quando a gente coloca uma caixa, por exemplo, em cima de uma mesa, o que acontece é que a Terra exerce uma força sobre essa caixa, ok? E da mesma maneira, como eu falei, a caixa exerce uma força sobre a Terra, igual a gente está vendo aqui, ó, um par de ação e reação. A Terra, né, exerce uma força sobre a caixa, e essa força é aplicada justamente o quê? Na minha caixa, já que é uma força que a Terra está fazendo na caixa. E em contrapartida a isso, a caixa exerce também uma força no centro da Terra, ok? Que é a força de reação à força-peso que a Terra está exercendo sobre a minha caixa. E aí, olha só, sobre a caixa, quando essa caixa está posicionada ali sobre a mesa, também é aplicada uma força que a gente chama de força normal. Então, ó, o que acontece nesse caso, gente, é que quando a caixa é colocada sobre a mesa, ela faz uma força na mesa. Afinal de contas, quando ela está ali, ela faz uma força de compressão sobre a mesa. Ok? É como se ela estivesse empurrando a mesa para baixo. E aí, a mesa, por sua vez, reage a essa força de compressão, fazendo uma força de mesma direção, porém de sentido contrário à força de compressão. E essa força é que a gente chama de força normal, ok? É a reação que a superfície faz à compressão que o meu objeto está fazendo sobre a superfície. E aí, a questão aqui, gente, é o seguinte. Como essa caixa ela vai estar em repouso, ou seja, ela vai estar em equilíbrio estático, a resultante das forças que atuam sobre ela vai ser nula. Ok? Então, o que a gente tem aqui, olha só, colocando todas as forças que atuam na minha caixa, eu tenho a minha normal, eu tenho, ó, a força de compressão que a caixa faz na mesa, eu tenho a reação a essa força, que é a minha força normal, eu tenho a força-peso e tenho a reação a essa força-peso que está sendo aplicada aqui no centro da Terra, ok? Então, gente, o que a gente precisa ter em mente aqui é o seguinte: os pares de ação e reação nesse caso são o peso da caixa, ok? E a força que é feita no centro da Terra, a normal e a força de compressão feita sobre a normal. Por que isso, gente? É muito comum vocês confundirem e acharem que peso e normal são para ação e reação. Mas isso não é verdade, ok? Peso e a normal são forças de naturezas diferentes, então elas não vão fazer um par de ação e reação. Então, ó, quando uma pessoa está andando e empurra o chão para trás, a força de atrito entre o chão e o pé da pessoa empurra ela para frente. A força de reação sobre a pessoa, então, nesse caso, vai ser o atrito. Ok? Esse é outro exemplo aí que a gente viu
disso daí. E aí a gente tem aqui, olha só, a representação dessas forças. A gente está vendo aqui, ó, que a força de atrito, ela é feita sobre o pé da pessoa e a força que o pé da pessoa está fazendo é feita no solo aqui, no chão. Então, a gente vai sempre representar as forças de ação e reação em corpos separados, ok? E aí aqui, olha só, eu coloquei algumas imagens de exemplos também aí de forças de ação e reação sendo feitas, ok? Então, ó, nesse caso, quando a bola ela faz uma força aqui no rosto do jogador, o rosto do jogador reage fazendo também uma força sobre a bola, ok? E aí aqui a gente tem mais dois exemplos em que a gente tem aí a ação de forças de ação e reação, ok? Lembrando que eu vou colocar esse material para vocês e aí depois vocês dão uma olhadinha aí com mais calma nesses detalhes, nesses exemplos que eu tô colocando aqui, tá bom? E aí aqui um resuminho sobre isso. Então, toda vez que um corpo A exerce uma força num corpo B, esse também exerce em A uma força FA. Tal que essas forças têm mesma intensidade, têm mesma direção e sentidos opostos, ok? E outra coisa importante, gente, é que ambas vão ter sempre a mesma natureza. Ou as duas vão ser forças de campo, ou as duas vão ser forças de contato, ok? E isso daqui é extremamente importante de vocês se lembrarem, ok? As forças de ação e reação não se equilibram, pois elas são sempre aplicadas em corpos diferentes, ok? E aí agora, olha só, vamos fazer uma associação aqui entre a força-peso e a força normal para a gente entender de vez que essas forças não formam um par de ação e reação. Então, olha só, a força normal, como eu já falei várias vezes, ela existe em decorrência de uma compressão entre objetos sólidos e não como reação à força-peso. Por isso, nem sempre o valor das duas vão ser iguais. Existem situações em que sim, que o valor da força-peso vai ser igual ao valor da força de reação normal, ok? E um exemplo disso é a situação 1, que a gente vai ver aqui, ó. Quando um livro de um peso, por exemplo, de 5 newtons está em repouso sobre uma superfície horizontal, a força resultante que atua sobre o livro é nula. Portanto, a força peso e a normal, nesse caso, vão ter o mesmo módulo, ok? Então, numa situação em que um livro está em repouso sobre uma mesa, igual a gente está vendo aqui, normal e peso são iguais. Então, a gente vai ter o seguinte, que a força normal vai ser igual à força peso, ok? Isso o que, gente? Em módulo. Ok? Mas isso não significa que elas sejam um par de ação e reação. Situação 2. Agora a gente vai considerar que aquele mesmo livro que estava sobre a mesa, ele vai ser pressionado contra a superfície e aí eu vou aplicar nele uma força de 12 newtons. Igual a gente está vendo aqui. Então, olha só, eu continuo tendo o peso e a normal, ok? Só que além desse peso e dessa normal, eu estou fazendo uma força aqui para baixo. Então, nesse caso, para que eu tenha um equilíbrio de forças e a força resultante sobre o meu corpo seja nula, eu vou ter o quê, gente? Que a minha normal vai ter que ser igual ao peso mais a minha força F, ok? Então, nesse caso aqui, a minha normal já não é igual ao peso. Nesse caso, a normal vai ser igual aqui a 12 newtons, que é o peso, 5 newtons, mais os 7 newtons que eu estou realizando de força sobre a superfície, ok? Uma outra situação em que a gente tem aqui o peso sendo totalmente diferente da normal é a situação em que eu estou comprimindo o meu livro contra uma parede. Então, nesse caso aqui, eu estou comprimindo o livro contra a parede e aí o que acontece, gente? Eu tenho o peso sempre apontando para baixo
ok? E quem é responsável por equilibrar o peso nesse caso aqui é a força de atrito que eu tenho entre a parede e o livro, ok? Então, nesse caso, o peso vai ser igual à minha força de atrito. E a minha normal aqui vai ser igual à força F que está sendo realizada ali para manter o meu livro apoiado na parede, ok? Então, a gente consegue perceber aqui que nem sempre normal e peso vão ter a mesma direção, ok? E aí existem várias outras situações. Nesse caso aqui, por exemplo, em que a gente está vendo, olha só, em um plano inclinado, a minha força normal aqui vai ser igual a componente da minha força peso, ok? Já que o peso aqui ele vai estar apontando para o centro da Terra, então eu tenho duas componentes da força peso, uma aqui no eixo X e outra no eixo Y. Então, nesse caso, a minha força normal ela vai ser igual a apenas uma componente da minha força peso, ok? Então, olha só, o que é importante a gente destacar de tudo isso? A força peso e a força normal não formam um par de ação e reação, porque elas são aplicadas em um mesmo corpo. E a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato, ok? Independente da situação em que a gente estiver trabalhando, a força normal, ela é sempre perpendicular à minha superfície de contato, ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu faço a resolução desses exemplos com vocês depois, tá bom? Para a aula não ficar muito longa aqui. Agora, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. Newton, ele estabeleceu, sobre a segunda lei de Newton. Newton estabeleceu uma lei básica para análise geral das causas dos movimentos, tá? Relacionando as forças aplicadas a um ponto material de massa m constante e a aceleração que essa força provoca no corpo. Essa lei, gente, é uma lei experimental. O que isso significa? Que ela surgiu através de observações experimentais que o Newton fez. Então, o que ele fez foi o seguinte: aplicar força sobre um corpo e, após aplicar força sobre esse corpo, ele analisava qual era a aceleração adquirida sobre esse corpo, ok? E aí, ele percebeu que existia uma relação entre a força que era aplicada sobre esse corpo, a aceleração que esse corpo adquiria e a massa desse corpo, certo? Então, olha só, sendo FR a soma vetorial, ou seja, a força resultante aplicada sobre o meu corpo, certo? A soma de todas essas forças, a aceleração adquirida por esse corpo. A segunda lei de Newton estabelece que a resultante das forças aplicadas em um ponto material é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí a gente pode escrever essa equação da seguinte forma, que a aceleração é igual a força resultante sobre a massa desse corpo, ok? E aí a gente consegue determinar qual vai ser a aceleração que um corpo vai adquirir quando a gente realiza uma determinada força sobre esse corpo, ok? E aí isso significa, gente, que a força resultante produz uma aceleração A com mesma direção e mesmo sentido da força resultante. E as suas intensidades são proporcionais. E aí isso é importante, gente. Ó, força resultante e aceleração, elas possuem sempre mesma direção e o mesmo sentido, ok? Isso sempre vai acontecer. Isso é sempre verdade. Força resultante e aceleração possuem sempre mesma direção e mesmo sentido. O que não significa que a velocidade vai estar na mesma direção e no mesmo sentido das luas. A gente já estudou isso em capítulos anteriores, ok? Então, cuidado com essa relação aí.
E aí, olha só, esse enunciado, ele é também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, ok? Então, a gente tem a seguinte relação. Primeira lei de Newton é a lei de inércia. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação, ok? Então, vocês precisam saber essa analogia aí, como as leis podem ser chamadas, ok? Lei de inércia, lei de ação e reação e princípio fundamental da dinâmica. Essa equação ela é válida para qualquer referencial inercial, ok? Então, a gente vai sempre pensar em um referencial que esteja em repouso. Aí, com essa equação, né, com a equação fundamental, a gente conclui que se aplicarmos em corpos de massas diferentes a mesma força resultante, o corpo de maior massa vai adquirir uma aceleração menor, isto é, ele resiste mais à variação de velocidade, porque a gente viu lá, olha só, que a aceleração é força resultante sobre massa. Então, quanto maior for a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração adquirida por esse corpo para uma mesma força resultante aplicada sobre ele. Ok? Por isso, a massa é a medida de inércia de um corpo. A gente já falou sobre inércia, ok? Isso daqui também é importante, olha só. Sistema Internacional de Unidades. Massa em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado e a força em Newton, ok? Essas são as unidades no Sistema Internacional, as unidades que a gente vai sempre utilizar. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos, ok? Então, olha só, nesse caso, no primeiro caso aqui, eu tenho apenas uma força sendo atuando sobre a minha massa. Então, o meu F é a minha força resultante, ok? Que vai ser igual a massa vezes a aceleração do meu corpo. Nesse segundo caso, eu tenho duas forças atuando sobre o meu corpo. Então, aqui a gente vai ter que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a força resultante nesse caso aqui, minha força resultante vai ser F1 menos F2, ok? E como F1 aqui é maior do que F2, a aceleração vai ter mesma direção e mesmo sentido da força F1, já que a minha força resultante vai ter essa direção e esse sentido, ok? Mesma coisa aqui, quando a gente tem forças na vertical, ok? A minha força resultante vai ser F1 menos F2, ok? E aí, como a minha força F1, de novo, é maior do que F2, a aceleração tem mesma direção e mesmo sentido da força F1. Aqui, a única diferença é que a gente tem duas forças para um lado e uma para o outro, e aí a gente tem o seguinte, que a minha força resultante vai ser igual a F1 menos F2 menos F3. Ok? Então, o que muda aqui, gente, é só essa questão aí da força resultante, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer quando for resolver um exercício desse tipo é determinar qual que vai ser o valor da minha força resultante. E aí, aqui a gente tem dois outros exemplos, né? De forças que são perpendiculares entre si. Então, a força resultante aqui vai ser dada pelo Teorema de Pitágoras, ok? Que é aquele mesmo exemplo que eu trabalhei com vocês na semana passada, das duas forças que formam entre elas um ângulo de 90 graus. Então, como essas duas forças aqui formam entre elas um ângulo de 90 graus, isso significa que a minha força resultante é dada pelo Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ok? E aí, olha só, gente. Aqui vem a questão também, entra um pouquinho da gente discutir sobre a terceira lei de Newton, alguns exemplos que a gente viu. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Nesse caso, eu tenho
o menino andando de bicicleta sozinho, ok? Como a massa dele e da bicicleta a gente vai chamar de mzão, ok? Que é menino mais bicicleta, ok? Quando ele realiza uma força F aqui, ele vai adquirir uma aceleração que a gente vai chamar de aceleração A1, porém, ok? Já quando ele tem uma outra garota na garupa dele aqui, o que vai acontecer é que a massa, nesse caso, vai ser a massa do menino mais a massa da bicicleta, mais um Mzinho. Então, a massa total no segundo caso é maior do que a massa no primeiro caso. Então, mesmo que ele aplique uma mesma força F aqui, a aceleração adquirida por ele vai ser menor. Porque nesse caso, a massa dele é maior. Então, se a massa dele é maior, a inércia dele vai ser maior, ok? E aí, a aceleração adquirida por ele vai ser menor. Eu coloquei essa figura, gente, também. É uma figura que está na apostila de vocês, para vocês consertarem isso daqui, essa informação na apostila de vocês, ok? Lá está escrito maior, mas aqui é menor, ok? Mesma coisa aqui, olha só. Aqui a gente tem dois patinadores, ok? A menina com uma menor massa, com uma menor inércia, e o menino com uma maior massa, uma menor inércia. Quando os dois se empurram, a gente vai ter aqui um par de forças, ação e reação, ok? Então, olha só, a menina vai fazer uma força no menino e o menino vai fazer uma mesma força na menina, par de ação e reação, ok? Porém, apesar de a força ser a mesma nos dois casos, o que acontece é que, como a menina vai ter uma massa menor, isso significa que a aceleração dela vai ser maior do que a aceleração adquirida pelo menino, já que a inércia dela é menor do que a inércia do garoto. Ok? E aí, gente, isso vale para todas aquelas situações que a gente viu para os pares de ação e reação. A gente viu que a força que a Terra faz na Lua é a mesma força que a Lua faz na Terra. Porém, a Lua é que orbita a Terra, por quê? Porque a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra, ok? Então, isso causa na Lua uma aceleração essa força causa na Lua uma aceleração muito maior ali, ok? Agora a gente vai falar sobre essa relação que a gente tem entre massa e peso de um corpo, ok? Então, olha só, vamos pensar numa situação aqui em que um corpo ele é abandonado na superfície da Terra, ok? Eles vão cair sofrendo variação na velocidade, eles vão cair com um movimento acelerado. E aí, gente, a gente diz que a Terra interage com esses corpos, exercendo uma força atrativa que a gente chama de peso. E aí, nessa situação em que o corpo está caindo aqui próximo à superfície da Terra, o peso é a força, o peso, né? É a força de atração da Terra sobre ele, e nesse caso, o meu peso atua como a força resultante atuando sobre aquele peso, já que o peso é a única força atuando sobre ele, então ele é a força resultante, ok? E aí, a gente vai ter a seguinte relação aqui, olha só. A segunda lei de Newton me fala que força resultante é massa vezes aceleração, substituindo a força resultante pela força peso e a aceleração pela gravidade, a gente tem a seguinte relação, de que um peso de um corpo, ele vai ser dado pela massa vezes a aceleração da gravidade ali naquela região. E aí disso vem, gente, que algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Que a massa é uma grandeza escalar, ok? E o peso é uma grandeza vetorial. Assim, a direção vertical e o sentido para cima, de cima para baixo, a aceleração tem o mesmo sentido da força-peso, a gente tem essa relação aí. O peso tem sua medida em newtons,
ok? E a massa, então, aí a gente tem a diferença, né, entre peso e massa. Peso é dado em newtons e massa em quilogramas. Então, são grandezas que são diferentes, peso e massa, ok? A massa, gente, ela é uma propriedade invariante do corpo, ok? Então, a massa do meu corpo vai ser a mesma aqui em Marte, em Júpiter, na Lua, em qualquer lugar. Então, a massa é uma característica do meu corpo, ok? Contudo, o peso, né? Ele vai variar dependendo da gravidade do local onde eu estou. Então, o peso ele não é uma característica do meu corpo. Ele está relacionado com a massa do meu corpo, mas ele também depende da gravidade local. Ok? E aí, aqui, olha só, a gente tem algumas variantes aí que fazem com que a gravidade de uma superfície varie. Então, ó, a latitude interfere no valor da gravidade, apesar de interferir muito pouco aqui, né? No valor da gravidade. A altura em que um corpo está também interfere um pouco ali na gravidade. Então, isso também vai interferir no peso do meu corpo. E o planeta que o corpo está também interfere, já que cada planeta possui uma gravidade diferente. Ok? Então, lembrem-se disso. O peso é uma característica intrínseca. Desculpa. A massa é uma característica intrínseca do meu corpo. Ok? Independente de onde o meu corpo estiver, a massa dele vai ser sempre a mesma. O peso do meu corpo vai depender ali do local onde o meu corpo está, ok? Coloquei aqui um exemplo, certo? De cálculo de peso e massa de um corpo para vocês. E uma explicação do que é o dinamômetro, além de um outro exercício resolvido. Então, olha só, tentem fazer esses exercícios que estão aqui. Eu não vou resolver ele nessa aula de hoje, para a aula não ficar muito longa, ok? Então, olha só, dever de casa para a próxima semana. Fazer esses exercícios aqui, ok? Tem a solução de todos eles, então todos os exercícios que tem aqui tem a solução na próxima página, mas tentem fazer o exercício sem olhar a resolução. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão anotar e me enviar, ok? Então, gente, para essa aula de hoje é isso, ok? Tentem fazer os exercícios e na próxima semana eu faço a correção deles, ok? Então, tchauzinho para vocês e até terça-feira na nossa live.